No capítulo desta segunda-feira, 2 de setembro da novela Alma Gêmea, Cristina está em seu quarto admirando a sua beleza, se preparando para quando Rafael chegar, quando a alma do Guto aparece para atormentar ela. Cristina vê ele em seu quarto e grita desesperadamente. Guto se diverte por ter assustado Cristina. Ela continua vendo ele apavorada. Débora entra no quarto correndo perguntando para Cristina o que foi que aconteceu. Cristina, assustada, conta para a mãe que ela viu o Guto. Débora pergunta para a filha se ela está delirando e lembra ela que o Guto está morto. Mamãe, eu vi o Guto, ele estava aqui, foi horrível. Felipe entra no quarto e pergunta o que aconteceu, porque ele ouviu o grito dela. Débora não fala a verdade e inventa que a Cristina viu uma sombra, por isso se assustou. Rafael aparece também perguntando o que aconteceu porque ele ouviu os gritos. Ela viu uma sombra e se assustou. Rafael, ela precisa da sua companhia. Débora tira todos do quarto para que o Rafael fique a sós com a Cristina. Zulmira comenta com Eurico que o grito da Cristina foi terrível. Parecia que ela tinha visto coisa de outro mundo. A bruaca da Débora vê eles dois conversando sobre o que aconteceu com a Cristina e manda eles pararem de ficar conversando e irem trabalhar. Rafael fica preocupado com Cristina, se senta perto dela e pergunta o que aconteceu. Cristina dá a desculpa de que foi apenas imaginação dela. Ela estava cochilando, quando ela acordou ela viu uma sombra e se assustou. Ainda bem que passou, eu vou me trocar. Cristina abraça Rafael pedindo que ele fique lá com ela, porque ela está com medo. Ela precisa que ele durma com ela. Rafael, como sempre, afasta ela de perto dele e diz que ela ainda está se recuperando. É melhor que ela fique sozinha. Felipe comenta com o pai que ele ouviu a Cristina dizer para Débora que ela viu um homem dentro do quarto dela. Rafael acha uma bobagem o que ele falou, não acreditando em nada. Cristina continua sentindo presenças de espírito em seu quarto. Enquanto isso, Alexandra está sendo atormentada pelas vozes e diz: ele voltou, ele voltou. Eduardo pergunta a quem, e Naí diz que Alexandra só fala no ladrão que ia se confessar. Alexandra conta que o Guto saiu desse mundo com raiva, com ódio. Ele pode fazer muito mal. Eu ouço a voz dele, ele pede socorro. Naí lembra Eduardo que Alexandra precisa continuar o tratamento com o Dr. Julian. Eduardo diz que irá falar com ele. Ele tenta acalmar Alexandra, dizendo que o Guto morreu, ele não pode mais fazer mal a ninguém. Alexandra abraça Eduardo e pede que ele abrace também. Assim ela se sente protegida. Ele diz: claro, querida, claro. E Alexandra fica feliz por ele ter chamado ela de querida. Eduardo diz que ele só quer o bem dela e pede para ela se acalmar. Rafael, não muito satisfeito, pergunta para Débora o que ela quer com ele. Débora começa a fazer drama para Rafael, dizendo que a Cristina não está bem, depois do assalto e da perda do filho. Rafael diz que compreende a Cristina. Ela está agindo assim porque está sensível. Ela poderia superar tudo isso com facilidade se tivesse seu apoio. Rafael não gosta por Débora estar cobrando as coisas dele. Ela tem a cara de pau de dizer para o Rafael que ele está fugindo da responsabilidade dele. Rafael se aborrece e diz que ela está enganada, porque ele não foge de responsabilidade nenhuma. Débora começa a atormentar Rafael, jogando na cara dele que a Cristina perdeu o filho por causa dele. Rafael pede por favor para ela não dizer isso. Eu digo porque é verdade. Você passa o dia todo trancado na estufa com o pretexto de estar trabalhando, ou no ateliê cultuando a memória da Luna. Você não é um marido presente, Rafael. Na noite do assalto, a Cristina havia ido comigo na casa da Agnes, voltou sozinha e encontrou o ladrão. A culpa é sua. Rafael diz que jamais poderia imaginar que um bandido estivesse na casa e que a Cristina iria perder o bebê. Débora joga na cara de Rafael que eles estão casados há tão pouco tempo, mas a Cristina, como sempre, estava sozinha. Outros casais estariam juntos, se amando. Você sabe muito bem que eu não amo a Cristina. Você não precisa jogar isso na cara dela o tempo todo. Que mulher pode suportar essa humilhação? Ela perdeu o filho por sua causa. Se você estivesse ao lado dela, ela não enfrentaria o ladrão sozinha, ela não cairia da escada e ainda estaria grávida. Você é o maior culpado, você. Rafael pede por favor para ela parar de azucrinar os ouvidos dele. Débora continua perturbando o coitado e diz que se ele tiver o mínimo de consciência,
É para ele ficar ao lado da Cristina. É para ele parar de inventar problemas e ir dormir ao lado dela. Rafael não fala nada e se retira de lá. Serena sorri ao lembrar da vida passada. E Julian pergunta o que ela está vendo. Ela diz um menino. Ele está brincando, mas ela não consegue ver o rosto dele. Julian diz que não irá forçar a memória dela e ir atrás de volta. Serena diz para Julian que ela só viu um menino. Julian diz que se ela estava pensando no Hélio, pode ser ele, em outra vida. Ele vai ver se o Hélio já chegou. Serena pergunta se o Hélio não está em casa. Eu acho que ele foi passear com a Sabina. Serena sorri, ela deseja que Hélio seja feliz. Rafael está no ateliê se lamentando, pensando que ele é o culpado pela Cristina ter perdido o bebê. Se ele estivesse ao lado da Cristina, ela não teria enfrentado o Guto sozinha e não teria sido empurrada da escada. Se a culpa é dele, ele não pode abandonar ela agora. Débora fica se achando porque o plano dela deu certo, deixando Rafael cheio de culpa. Ele se sentirá culpado, apoiará a Cristina e eu conseguirei tudo o que eu quero. Olivia fica nervosa ao saber que o Alaô não foi trabalhar. Vitório pede para ela se acalmar e conta que aconteceu algo estranho hoje na pensão. Eles estavam falando sobre correntinha. Olivia diz que ela não vai perder tempo ouvindo história de correntinha nenhuma. Gumercindo chama Olivia e Vitório para verem uma coisa fora do normal. Jorge fica surpresa ao ver Alaô no restaurante como cliente. Alaô é exigente e manda os colegas de trabalho chamarem ele de seu Alaô. Olivia e Vitório aparecem e ela pergunta o que está acontecendo. Seu Alaô, por gentileza. Olivia manda ele criar vergonha nas fuças dele e manda ele ir colocar o uniforme, senão ele vai para a rua. Vitório concorda com Olivia. Hoje eu tô aqui como cliente. Generosa diz para Olivia e Vitório que o Romeu pode explicar tudo para eles. Romeu, coitado, pensando que está diante do neto, conta para Olivia e Vitório que o Alaô é o neto dele, que estava desaparecido. Gumercindo diz para Romeu que então ele é rico. Romeu diz que essa roupa era um disfarce para ele investigar. Ele diz para Olivia que ele expulsou de casa uma filha jovem e abandonou a criança na porta da igreja. E Alaô, com a maior cara lavada, diz que ele foi abandonado na porta da igreja. Romeu continua explicando para Olivia e Vitório que com a criança foi deixada uma medalhinha com a imagem de Santa Clara e um rubi. E o Alaô mostrou para ele a medalha, portanto, ele é o neto dele. Ele só não imaginou que ele tivesse um sotaque tão acentuado. Oxe, vovô, eu não tenho sotaque não, bichinho. Romeu diz para Olivia que hoje ele gostaria que o Alaô comesse do bom e do melhor e fosse tratado com todo respeito. Olivia, que não tem papas na língua, diz que isso é uma loucura. Ele só pode estar delirando. Alaô pergunta para Olivia se ela ouviu o avô dele. E diz na cara de Olivia que ele sempre teve horror de trabalhar com ela. Diz que ela é faladeira, bulosa e fica se agarrando com o cozinheiro medíocre na cozinha. Vitório fica com raiva e Olivia pergunta para Alaô como ele ousa dizer que ela agarra o cozinheiro na cozinha. Oxente, todo mundo sabe. Vitório tenta colocar Alaô para fora, mas Romeu não deixa que ele faça isso, dizendo que ele quer que o Alaô seja tratado como um príncipe nesse restaurante, onde ele sempre foi humilhado. Ele mostra o dinheiro para Vitório e diz que para isso ele paga. Olivia fica feliz em ver a nota de dinheiro e pergunta para Alaô o que ele deseja. Vitório puxa o saco de Alaô e chama ele de nosso Alaô. Alaô diz que quer comer o prato mais caro e faz uma exigência para Olivia. Ele quer ser servido por ela e que ela esteja vestida de garçonete. Olivia acha um absurdo que o Alaô pediu e diz na cara dele que ela nunca irá servir à mesa dele e o chama de paspalho. Romeu mostra mais dinheiro para Olivia e pergunta se ela vai mesmo recusar um pedido do neto dele. Vitório pega a nota da mão de Romeu e afirma que a Olivia irá sim servir o Alaô. Já na cozinha, Olivia reluta e diz para Vitório que ela jamais se vestirá de garçonete. Ela é uma dama, a família dela tem brasão, ela tem o poder. Vitório diz para Olivia que o que eles estão pagando, eles faturam em uma semana. Ela pergunta se é na semana inteirinha. E Vitório diz que ela será uma bela garçonete. Olivia aparece no salão do restaurante vestida de garçonete e atende a Alaô. Mirella fica pasma ao ver a mãe vestida desse jeito. Roberval fica revoltado pelo Alaô ter saído para jantar com Romeu. Ele vai encher a pança.
Dalila diz que ele só pensa em comer. Roberval se explica dizendo que ele viu como seu Romeu ficou emocionado quando Alaú mostrou a correntinha e afirma que ele também vai mostrar a dele. Dalila pergunta: e se for uma armadilha? Roberval diz que vai correr o risco. Ele não deve nada a ninguém. Ele dá por falta da correntinha e diz para Dalila que ela sumiu. Dalila diz o quê? Ofélia diz para a divina na frente de todos que ela não deveria deixar o Hélio sair com a Sabina. Osvaldo se mete e pergunta para Ofélia se ela quer que o Hélio saia com uma velha feito ela caindo aos pedaços. É que essa moça não combina com meu neto. Clarice nota o preconceito de Ofélia e pergunta se é porque ela é negra, que não combina com o Hélio. Ofélia fica sem graça e Abílio pergunta se ela tem alguma coisa contra os negros. Ofélia tenta disfarçar e diz que não, ela até gosta dos negros. A senhora tem preconceito, isso sim. Paulina fica surpresa com isso e diz para Ofélia que ela pensou que ela gostasse dela. Os brancos dizem que não tem preconceito, mas tem. Não vê a dona Ofélia? Não quer que o Hélio saia com a moça porque ela é negra, como nós. Ofélia diz que não gosta do cabelo da Sabina. Sabina chega com o Hélio. E Ofélia se aproxima dela na maior falsidade, a chamando de querida, perguntando se ela foi dar um passeio com o Hélio. Sabina, mesmo sabendo que Ofélia não gosta dela, a respeita e diz que sim, a cidade é muito bonita. Hélio pede licença porque eles vão entrar para falar com a Serena. Clarice diz na cara de Ofélia que ela é muito falsa. Ofélia reclama com Divina sobre Clarice dizer que ela é falsa, mas Divina não fala nada sabendo que a mãe é mesmo falsa. Carlito comenta com Raul que a mãe dele virou garçonete. Ela está até servindo a mesa. Raul acha graça e diz que essa ele quer ver. Olivia passa por Raul com a bandeja para servir a mesa do Alaô. Ela serve Alaô com cara de nojo. Raul olha para a cara de Olivia achando graça. Ela fica surpresa ao ver ele. Ele sorrindo diz Olivia e ela fica morrendo de vergonha dele. Ivan chega à noite e Débora fala arrogante com ele, dizendo que ela pensou que ele houvesse fugido com o carro. Eu não faria isso, eu levei o homem para outra cidade. Débora diz que foi melhor assim. Ivan pede para falar com a Cristina agora. Débora manda Ivan falar a Dona Cristina e pergunta do que se trata a conversa deles. Ivan diz que ele falará só com a Cristina e é melhor ela receber ele. Débora pergunta se ele está ameaçando elas. Ivan diz na cara de Débora que talvez. Débora regala os olhos preocupada. Ivan põe banca e diz que ele falará com a Cristina por bem ou por mal. Débora pede para Ivan falar com a Cristina amanhã, porque o Rafael acabou de subir. Ivan se recolhe contra a vontade dele, e Débora fica preocupada em pensar que o Ivan sabe de tudo. Olivia se aborrece com Alaô e joga vinho na cabeça dele para ele parar de encher o saco dela. Alaô pede para Romeu ver o que Olivia fez com ele. Romeu pergunta para Olivia o que ela está fazendo com o neto dele. Quer me enfrentar também, é? Toma. Vitório coloca Alaú para fora do restaurante a pontapés e ele fica gritando: vovô, vovô, socorro, vovô. Raul chama a atenção de Olivia, dizendo que quando o juiz souber que ela trata os clientes assim, com certeza ele irá ficar do lado dele. Olivia diz que se ele der mais uma palavra, ela manda colocarem ele para fora também. Carlito se mexe em defesa do pai e manda a mãe não falar assim com ele. Raul tem a cara de pau de dizer para Olivia que ela precisa que ele cuide dos negócios dela. Olivia joga a bebida em Raul, mandando ele embora do restaurante dela. Sabina fica com ciúmes quando Serena fala com Hélio segurando na mão dele. E Serena conta o que viu, mas ela tem que descobrir mais. Crispim pergunta para Anja se ela não quer noivar com ele no mesmo dia da festa de noivado da Mirna. Kátia disfarça e diz que vai dormir. Depois que ela entra no quarto, ela diz: valha-me Deus! Ela reza para Santo Antônio ajudar ela a encontrar um bom partido, porque se ela for passar o resto da vida dela no sítio, ela morre. Crispim pergunta para Bernardo se ele viu como a Anja ficou envergonhada. Envergonhada? Você que levou fora. Você falou em noivado? Ela fugiu da prosa e foi para o quarto. Generosa pede para a Divina fritar um ovo para eles, senão eles vão morrer de fome. Só depois de eu souber a história toda. Eu não vou me matar na cozinha enquanto vocês ficam aqui fofocando. Romeu conta para todos que ele é rico. Generosa diz que Romeu é milionário. Romeu continua contando da vida dele e diz que a filha dele, quando tinha 15 anos, ele a expulsou de casa por um mau passo na vida que ela deu.
Generosa se intromete de novo, dizendo que a filha do Romeu ficou grávida e a cidade inteira soube. Romeu conta que depois ele foi informado que a filha abandonou a criança na porta da igreja. Roberval percebe que a história que Romeu está contando é parecida com a história da vida dele. Romeu diz que o menino foi criado no orfanato e a filha dele morreu cedo. É por isso que ele se sente muito culpado. Divina diz que ele é mesmo, antes já se viu expulsar uma filha de casa. Dalila pede para Romeu continuar porque ela quer ouvir a história toda. Romeu diz que havia uma medalhinha de Santa Clara com essa criança. Ele passou anos procurando o paradeiro do neto dele e agora o Alaú mostra a medalhinha. Embora ele nunca imaginou que o neto dele tivesse um sotaque tão forte. Oxe, mas eu não tenho sotaque não, bichinho. Romeu diz que Alaú é o herdeiro dele. Roberval diz, de jeito nenhum, seu Romeu, eu que sou seu neto. Romeu pergunta o que ele está dizendo e pergunta se ele tem alguma correntinha. Roberval diz que sim, ele tem uma correntinha de Santa Clara. Romeu fica pasmo ao saber que a correntinha de Roberval é de Santa Clara e diz que Clara era o nome da filha dele. Dalila garante que o marido dela tinha a correntinha. Generosa se intromete e diz para Romeu que os dois são interesseiros. Agora que ele contou a história dele, a Dalila está querendo dar o golpe do baú. Alaú diz que o neto dele é ele. Romeu diz para Roberval que o Alaú mostrou a correntinha para ele. Tudo indica que o Alaú é o herdeiro dele. Alaú fica com um sorriso enorme. Generosa diz para Alaú que agora ele pode se casar com ela. Alaú diz na cara de Generosa que quem gosta de velho é reumatismo. Generosa fica com raiva e diz, o que, Alaú? Alaú fica assustado com o jeito dela. Todos que estavam no quarto de Serena ouvem a confusão. Dona Generosa, a senhora acha que eu, sendo rico, vou casar com a senhora que dançava pelada em cima de uma mesa? Eu vou querer uma moça novinha que possa casar de branco e que possa apresentar para a maninha. Romeu acha estranho Alaú falar maninha e diz que a filha dele já faleceu. Alaú mente dizendo que era maninha de criação. Generosa assume para Romeu que ela comprou a correntinha para o Alaú e disse para ele dizer que foi abandonada na porta da igreja. Oxe, danou-se. Romeu chama a Generosa de safada após ela confessar que quis dar o golpe nele. Você queria o quê? Você espalhou para todo mundo que eu dançava pelada? Generosa aponta para Alaú e diz para Romeu que ele não é o neto dele coisa nenhuma. Terezinha mostra a correntinha de Roberval para Romeu tentando dar o golpe nele. Romeu reconhece a medalha da filha dele. Dalila e Roberval dizem para Romeu que está havendo um grande engano. Romeu diz que também acha, porque a Terezinha está velha para ser neta dele. Hélio aparece com os outros e diz para Romeu que a Terezinha está mentindo, porque a correntinha é do Roberval. Ele ouviu várias vezes a Dalila brigando com o Roberval pedindo para ele esconder a correntinha. Mas esconder por quê? Porque o delegado fez tantas perguntas para o Roberval. Depois o senhor apareceu, eu temi pelo meu marido, só isso. Serena diz que ela sempre soube que o Roberval foi abandonado na porta de uma igreja e que ele sempre quis conhecer a mãe dele. Roberval conta que a mãe dele se chamava Clara. Romeu fica emocionado e diz que Clara era o nome da filha dele. Os dois se abraçam emocionados. Rafael vai até o quarto de Cristina dormir ao lado dela, depois do puxão de orelha que ele levou de Débora.